Bom dia. Bom dia. Quero dar um bom dia ao vereador Carlos Gueiros, nesse momento, presidindo essa sessão. Agradeço especialmente por ele ter sido convidado há pouco tempo e por ter prontamente respondido ao nosso convite para vir presidir essa sessão tão importante. Muito agradecido, vereador. Cumprimento a doutora Adriana Donato, cumprimento o senhor Antônio Cardoso, cumprimento a companheira Carolina Longo, uma atleta de voleibol, a professora Ana Lúcia, do curso de profissionalizante da Prefeitura da cidade do Recife, o João Helder, do Espaço Boa Vista, a Kilma Coutinho, professora infantil da Prefeitura da cidade do Recife, a Karina, representando o GBT Surdo, o Leonilson, representando o Letras Libras da UFPE, a Poliana Alves e a Denise Coutinho, representantes dos intérpretes de Pernambuco e das intérpretes, a Luciana Figueiredo, da ASP, o José Luiz, que é professor da UFPE, o Gesiel Bezerra, da SEAD, a Patrícia Cardoso, do LIDE Mulher Surda de Pernambuco, o Rafael Emil, da UFRN, a Daniele Portela, que é companheira nossa do Partido Socialismo e Liberdade, e o Roberto Carlos, intérprete e tradutor da UFPE. Antes de mais nada, é importante a gente dizer da importância desse dia, um dia em que se comemora o Dia da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, que é uma das línguas oficiais do nosso país. Pasmem, é uma língua oficial do nosso país. Uma das línguas, além do português, pelas quais precisamos nos comunicar, pelas quais precisam ser elaborados documentos oficiais, língua que pode e deve ser falada nas nossas escolas, língua que pode e deve ser falada em todos os nossos órgãos públicos, por se tratar de uma língua oficial. Mas, infelizmente, é uma língua oficial que muitas vezes é restrita a uma comunidade, a comunidade surda, muitas vezes restrita a uma parte da comunidade surda. É quando deveria ser, enquanto língua oficial, uma língua conhecida de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. É com muita indignação que a gente celebra o dia de uma língua, de um idioma, que a maior parte das pessoas do Brasil não tem a oportunidade de aprender. Qual era o certo? Que a gente tivesse a disciplina Libras no nosso currículo básico e todas as crianças terem acesso à educação sobre essa língua, sobre esse idioma, que é um idioma oficial do nosso país. Independente da pessoa ser surda ou não ser surda, se todo mundo sabe se comunicar em Libras, a barreira comunicacional, ela cai. E não importa mais se você é surdo ou se você não é surda, você terá todas as condições de dialogar com essa sociedade minimamente bilíngue, que é a sociedade que a gente precisa construir. Infelizmente, a língua brasileira de sinais ainda não consta do currículo básico educacional, ainda não é ensinada para as crianças em fase de alfabetização, que é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos lutar para que Libras seja, de fato, a língua nacional. Uma língua nacional como ela, no papel, é. Há várias leis que dizem categoricamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que se trata, de fato, de uma língua oficial, de um diploma do nosso país. É fundamental que a gente continue lutando para que as pessoas tenham acesso a aprender Libras. A gente que quer aprender um pouco mais velho, eu, embora tenha pessoas surdas na minha família, e quero mandar um abraço muito especial ao meu primo Nelson, que está aqui. Mas Nelsinho, quando eu era pequeno, só me ensinava safadeza, ele não me ensinava... Ele não me ensinava, vereador Carlos Gueiros, os termos que eu precisava usar para conviver, para dialogar com todas as pessoas surdas de igual para igual. Eu comecei a aprender Libras de verdade já agora no mandato, foi um compromisso da campanha. Tenho procurado aprender com Jaqueline, mas ainda estou muito distante de uma fluência necessária para que eu pudesse dialogar livremente nessa língua que, repito, é uma língua oficial do nosso país. Enquanto todo mundo não aprende Libras, que acho que esse precisa ser o objetivo de todo mundo,
é aprendermos a nossa língua, temos fluência numa língua que vai nos permitir se comunicar com todo mundo, pessoas surdas ou não. Eu estava brincando ontem com Jaqueline, imagina se todo mundo falasse em Libras, uma pessoa que estivesse longe de você pode, né, como eu posso falar aqui com as pessoas que estão nas galerias, sem levantar minha voz, sem usar o microfone. É uma língua que é muito útil para todas as pessoas, ela sempre será útil para todas as pessoas, desde que a gente tenha a oportunidade de aprender. Enquanto a gente não tem a oportunidade de aprender garantida para todo mundo, é uma questão de direitos humanos que, pelo menos, nos órgãos públicos, na educação, a gente tenha pessoas capacitadas a serem intérpretes de Libras. Porque quando a pessoa, eu não vou falar pelas pessoas surdas, o Antônio Cardoso vem falar com muito mais propriedade, esse não é o meu lugar de fala, mas enquanto observador, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode deixar de perceber a dificuldade, por exemplo, que uma pessoa surda tem na hora de parir, quando é uma mulher surda que está chegando no hospital em trabalho de parto, e muitas vezes ela não consegue se comunicar com ninguém que está ao seu redor. Ou a dificuldade de um estudante que às vezes não tem intérprete de Libras na sua escola, ou uma dificuldade que muitas vezes nos foi relatada, de jovens, e aí, como sempre, jovens, negros e pobres, e surdos ou surdas, que muitas vezes ficam em situação de vulnerabilidade diante da polícia, porque em alguns momentos esses jovens não conseguem se comunicar com um policial que também não consegue se comunicar, porque não aprendeu a língua brasileira de sinais. Isso acaba, via de regra, levando a estados, a situações de violência, sempre contra a pessoa mais vulnerável, sempre contra aquelas pessoas que, por serem surdas, não conseguem se comunicar na mesma língua que as pessoas ouvintes se comunicam, o que não quer dizer que elas não conseguem se comunicar. A deficiência de quem é surda e se comunica através de Libras, também é a deficiência das pessoas ouvintes que não aprenderam a se comunicar em Libras. No campo comunicacional, de certa forma, todos nós ouvintes que não sabemos falar em Libras, somos deficientes, porque nos falta a capacidade de interpretar, de nos comunicar, de falar, de conversar, nessa que eu vou repetir, é uma língua oficial do nosso país. Não é um código que foi inventado por 3, 4 pessoas, é uma língua oficial, que é a principal ferramenta de comunicação de pelo menos 7% da nossa sociedade, que são as pessoas surdas. Aqui na Câmara Municipal, a gente tem feito um grande esforço, é preciso que isso seja negritado, para que a gente tenha intérpretes de Libras trabalhando na casa, para que em todas as nossas solenidades, para que em todas as sessões solenes, para que em todas as sessões ordinárias, para que em todas as audiências públicas, qualquer pessoa que chegue possa compreender o que a gente está debatendo e possa também debater. As sessões ordinárias aqui na casa, elas acontecem toda segunda-feira, toda terça-feira e toda quarta-feira. Todas essas sessões são abertas a toda a população. Qualquer pessoa que quiser chegar, como chegaram hoje, não precisa dar o nome, não precisa telefonar, não precisa trazer carteira de identidade. As pessoas podem se posicionar nas galerias e acompanhar todo o debate de vereadores e vereadoras, desde que falem português, desde que ouçam em português e compreendam o português. Se Libras é uma língua oficial do nosso país, é lógico que todas as questões, todas as sessões, todas as reuniões dessa casa precisam contar com intérpretes de Libras. E mais do que isso, é preciso que esses intérpretes e essas intérpretes estejam disponíveis todos os horários em que a casa estiver aberta. Porque às vezes uma pessoa quer falar com um vereador, uma pessoa quer tirar uma dúvida legislativa, uma pessoa quer participar de uma reunião de comissão. Então é preciso que haja pelo menos uma dupla, mas idealmente 2 duplas de pessoas contratadas para este fim. Para que nessa casa, que é a casa do povo, as pessoas do povo, todas elas, sejam elas surdas, sejam elas ouvintes, possam ser recebidas, possam compreender as nossas discussões e possam, antes de mais nada, e mais do que tudo, participar ativamente das nossas discussões. Eu digo sempre que a democracia é o sistema de governo em que todo mundo participa.
Se as pessoas surdas não participam, não é. Obrigado.